Feliz é o pastor que tem uma equipe tão preciosa como vocês. Você veio aqui hoje num dia certo, na hora certa, para ouvir a palavra certa. Hoje eu quero falar com você nessa noite sobre a importância de olhar de novo. A Bíblia conta a história de um homem. Hoje eu vou contar histórias da Bíblia para você. Essa primeira história está registrada em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 35, diz a Bíblia que, Marcos capítulo 8, a Bíblia conta a história de um homem, esse homem, assim como eu e você, que precisa realmente receber um milagre, receber uma cura, receber uma palavra. Você sabe por que eu resolvi cantar novamente? Não costumamos fazer isso, mas senti no meu coração, porque eu percebo que tem pessoas aqui hoje que têm enfrentado lutas difíceis. E nesse momento da luta, da dificuldade, o inimigo quer silenciar o nosso louvor. O inimigo quer dizer para você, você não tem razão para cantar. O inimigo quer que você fique envolvido com uma guerra, com uma luta, né, e que você fique distraído no tempo da dificuldade, no tempo, às vezes, das resistências. Guilherme, vai lá atrás para mim, eu fiz um pedido lá, para você ajudar os irmãos. Acredito que você já sabe o que fazer. Obrigado, é porque, às vezes, tem coisas que ele acaba guardando lá e os outros não sabem olhar, mas vai conseguir. E eu quero hoje falar com você sobre algumas histórias da palavra de Deus. E a primeira história que eu quero falar com você, e ela dá o título da minha mensagem, ela está registrada em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 25, Marcos capítulo 8, versículo 25, mas vamos ler a partir do versículo 22. Então, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Você sabe, aí o texto diz, este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores o vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Essa história, eu já preguei uma outra vez, uma mensagem muito parecida com essa, sobre o poder do segundo toque. Mas hoje, eu quero falar com você sobre o poder de olhar de novo. Tem situações que você olhou e você viu algo e talvez você não acredita que isso pode mudar. Você não acredita que essa situação que você está enxergando, que você está vendo hoje, pode ser afetada, pode ser mudada. Esse homem, é tão interessante que a história dele, ele era uma pessoa que era cega, e ele foi levado até Jesus, e Jesus orou com ele, e Jesus perguntou assim: vês alguma coisa? Certamente o Senhor, pela atitude dele, percebeu que algo não estava completo, percebeu que tinha alguma coisa estranha. Aquele homem poderia ter dito: eu estou falando com o Filho de Deus, ele já curou outras pessoas, certamente eu vou falar para ele que está tudo certo. Ele foi muito honesto com Deus. Há um poder quando nós somos honestos com Deus. Há um poder quando você diz para Deus: Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem feito, mas não está completo ainda. Obrigado pela porta que o Senhor abriu, mas não está perfeita ainda. O Senhor começou a fazer e eu já te dou graça, mas não está perfeito. Deus gosta da honestidade do coração. Essa história é a única da Bíblia que você vai ver que Jesus orou por alguém pela mesma coisa mais de uma vez.
Todas as outras, ele orou uma única vez. Essa, ele orou 2 vezes. Você sabe por quê? Porque ele sabe que às vezes na metade do caminho, nós vamos deixar de acreditar em algumas coisas. Às vezes ele sabe que por conta da luta, por ser grande, tempo, a distância, as dificuldades, há coisas que nós olhamos e já não acreditamos. Mas o Senhor diz, olha de novo. Qual área da sua vida o Senhor está pedindo para você olhar de novo? A primeira vez você olhou e algo começou a acontecer, mas não está perfeito, mas não está do jeito que você imagina, não está do jeito que você gostaria. Você até conseguiu um emprego, mas é muita luta lá, não tem condições para viver uma vida em paz, abundante. Aí você diz, pai, obrigado. Ok, o coração grato realmente ele é importante, mas não tem nada de errado, você diz, obrigado, Senhor. Mas não está perfeito. Você sabe, nessas horas, o que o Senhor fala para você? Olha de novo. Quem sabe o olhar de novo vai ser para alguém da sua família que você está orando, está clamando, e parece que a situação não muda. Aí você está falando, nossa, eu estou orando tanto por isso. Aí Deus diz, olhe de novo. O fato de você ter desistido não significa que Deus desistiu. O fato de você não acreditar mais em algumas coisas não significa que Deus não acredite. Quando Deus perguntou para aquele homem, vês alguma coisa? É porque certamente ele percebeu nele alguma reação diferente. E ele foi honesto e dizer, eu estou vendo, mas os homens estão meio que embaçados, está como se fosse realmente como árvore. Aí ele não ficou chateado, ele não ficou mal e disse, o que é isso? Você está querendo demais? Não, ele disse, é mesmo. A cura não está completa, o milagre não está completo. Você vai olhar de novo. E quando você olhar de novo, algo vai acontecer. Quem sabe tem maridos aqui que precisam olhar de novo para sua esposa. Quem sabe tem esposas aqui hoje que precisa olhar de novo para o seu marido. Quem sabe tem pais aqui hoje que precisam olhar de novo para os seus filhos. Quem sabe nós temos situações pelas quais nós fomos submetidos, que nós precisamos olhar de novo. Olhe de novo. Olhe de novo. Ele estava dizendo, está tudo bem, não tem problema, você não ter recebido isso, está tudo bem, mas olha de novo, porque quando você olhar de novo, algo vai acontecer. Algo que os olhos naturais não conseguem perceber, ou que talvez você estava com a visão meio embaçada. Essa visão embaçada será transformada em uma visão plena da abundância de Deus para a sua vida. Em 1 Reis capítulo 17, e aqui me introduz a segunda história, a Bíblia conta que, por intermédio de Elias, Deus vai até o rei Acabe e diz para ele assim, não vai chover. E durante 3 anos e meio não caiu uma gota d'água, não caiu orvalho sequer em Israel. E eles viviam da agricultura, do plantio e da colheita. 3 anos sem chuva. Chuva na Bíblia é sinal da bênção. Quando os céus se fecham, é sinal de que aquele líder, aquele sacerdote, aquele rei está debaixo de reprovação, não tem o favor de Deus. E você sabe da história, ele era um rei muito perverso. Para piorar a situação, casou com uma mulher muito perversa, adoradora de Baal e dos Balaíns. Colocou altares em todos os lugares da sua casa, do templo. Realmente uma pessoa difícil. E por isso, ele atraiu para si problema. Mas Deus é gracioso, misericordioso.
1 Reis capítulo 18, a Bíblia diz, acompanha comigo por favor, 1 Reis 18:1. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver que Tiago diz que foram 3 anos e 3 meses. No 3º ano, o Senhor liberou uma palavra para Elias e diz assim: Elias, vai, apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. Elias poderia ter concluído que a parte dele nessa história era somente de ouvir a palavra e transmitir a palavra. Mas Elias, ele se comprometeu com aquilo que Deus havia falado com ele. Deus tem falado coisas preciosas conosco, mas é preciso que nós nos comprometemos com essa palavra. É preciso que você coloque em prática o que você tem ouvido. É preciso que você identifique o que você tem ouvido e se comprometa. Por que eu digo isso? Porque no versículo 41, ele poderia ter ido para casa, mas Elias chegou para Acabe, 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Gente natural, depois que recebe palavra, só preocupa com coisas naturais. Gente espiritual, depois que recebe uma palavra, ele vai orar. Quando você recebe uma palavra profética, você precisa orar sobre isso. E a Bíblia diz então que Elias subiu ao cimo do Carmelo e, encurvando para a terra, meteu o joelho, a cabeça entre os joelhos, na posição de coques mesmo, aquela posição de gerar isso. E Elias então, ele se comprometeu com aquilo que Deus havia dito. E é tão interessante, porque aqui eu acho que a luta e a crise de muitos irmãos: pastor, Deus falou algo comigo, mas eu não vejo isso acontecendo. Porque, olha para cá, isso é muito importante. O mundo espiritual é muito real. E existem coisas que antes de chegar até esse mundo, elas precisam ser geradas. Então hoje eu quero dizer para você: a sua cura está sendo gerada. A salvação está sendo gerada. O seu milagre está sendo gerado. Alguns estão prestes a dar à luz a algo muito grande que vai acontecer na sua vida. Como nós pregamos na virada do ano, o Senhor me fez lembrar essa semana de novo: Manassés está chegando. Manassés está chegando. E quando Manassés chega, Deus vai me fazer esquecer de toda luta, de toda dor que ficou no passado. Precisa ser gerado. E a Bíblia diz então que Elias subiu para o monte e ele levou o seu discípulo e disse assim para ele: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. O que fazer quando você está orando por algo que foi o próprio Deus que disse para você e o que você vê é nada? O que fazer? O maior teste que nós enfrentamos é nisso aqui, é no conflito. Por isso que a minha palavra de fé, de encorajamento para algumas pessoas hoje não é falar uma palavra nova para você, mas é simplesmente olhar de novo. E a Bíblia diz que o jovem foi lá, olhou, e Elias está no mesmo lugar. E o jovem volta e Elias diz assim: e aí, o que você viu? Ele disse o quê? Eu não vejo nada. Elias falou: olha de novo. Ele foi, olhou, voltou pela segunda vez e disse: não vejo nada. É muito complicado quando você tem uma palavra de cura e você vai no médico e pergunta para o médico: e aí? E o diagnóstico é: o problema continua, a enfermidade continua. É muito complicado quando você tem promessas de prosperidade, mas você está travando luta contra a escassez. Olha isso assustando você de novo. É complicado quando você tem uma palavra de crescimento, de conquistas, e você percebe que as coisas não estão acontecendo.
para alguns. A palavra que eu tenho para você é Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Versículo 36 diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, porque, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O que é a vontade de Deus? Não abandonar a sua confiança. Quem sabe hoje é dia de você levantar suas mãos e, como o salmista diz, como o próprio homens de Deus da Bíblia disseram: eu sei num Deus em quem tenho crido. Seja toda circunstância mentirosa e Deus verdadeiro. Seja isso que eu estou olhando passageiro e a promessa do Senhor é permanente na minha vida. Eu sei no Deus a quem tenho crido. Eu sei no Deus que falou comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus falou com você: mas o meu marido está desse jeito, a minha esposa está desse jeito. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, ela terá grande recompensa. Não será pequena, não será pequena, será grande. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, porque havendo feito a promessa de Deus, a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Vem cá, Juliano, por favor. Pastor Juliano, suba aqui. Juliano é meu moço na história de 1 Reis 18. E Elias está na posição. E Elias está aqui. Aí Elias pede pela terceira vez para que o seu servo vá lá e veja do lado se ele encontra, se ele está vendo alguma imagem. E o seu servo volta. E Elias pergunta para ele: pode voltar? O que você viu? Viu alguma coisa? Não viu nada. É difícil poder continuar orando pela mesma coisa quando você olha e você não vê nada. Histórias como essa estão registradas na Bíblia porque Deus sabe que nós iremos passar por isso. Deus sabe que nós iríamos enfrentar situações como essa. O que fez Elias permanecer na posição? O que fez Elias permanecer nesse lugar? Não sair daqui por causa do desespero? Porque ele tinha uma palavra. E pela quinta vez, o servo dele vai lá e olha. E Elias continua na posição. E o servo dele volta. E Elias pergunta para ele: o que você vê? Nada. E o servo deve ter pensado: poxa, será mesmo que ele ouviu Deus? Será mesmo que foi o Senhor que falou com ele? Olha você enfrentando, travando essas lutas de novo. Será mesmo que foi Deus que falou com ele? E talvez o servo pergunta para Elias: o que eu vou fazer? Elias diz: olha de novo. Olhe de novo. Financiamento não deu certo 1, 2, 3 vezes. Olhe de novo. Aquilo que você tanto tem almejado não deu certo. Olha de novo. Olha de novo. Olha de novo. Pela sexta vez, o rapaz vai e Elias continua na mesma posição, gerando isso. Faz chover, Senhor. Eu tenho uma palavra. Faz chover, Senhor. Faz chover sobre a minha casa. Faz chover sobre as minhas emoções. Faz chover. Faz chover sobre a minha saúde. Faz chover sobre a vida do meu marido, da minha esposa. Faz chover. Oh, Pai, eu estou aqui na posição da palavra. Faz chover. E o jovem está aproximando. E Elias talvez está gritando: libera a tua chuva. E o rapaz aproxima dele novamente. Elias pergunta: o que você viu? Nada. Se Elias tivesse desistido, talvez nós não estaríamos contando essa história. Sabe por que você não pode desistir? Porque
algumas histórias daqui a alguns dias serão contadas por causa da sua perseverança, por causa da sua fé, por causa da sua confiança. Histórias serão contadas através de você. Agora chegou sua vez de você contar a sua história. Olha para cá, muitos de vocês contaram a história de outros. Chegou a vez de você contar a sua história. Chegou a vez de você contar a sua história. É bom contar história de pregação, de testemunho de outros, de livros, mas nada melhor do que contar a nossa própria história. Você vai contar a sua história de milagre. Você vai contar a sua história. Você vai subir para contar a sua história de restauração. Você vai contar a sua história de milagres. Talvez coisas que outros talvez já tenham jeito, mas não, pastor. E pela 7ª vez o rapaz vai, Elias continua clamando. E Elias diz, eu vou permanecer. E o diabo está de um lado talvez dizendo, desiste, Elias. Isso não vai acontecer. Tem 3 anos que não chove. Tem 3 anos que não cai uma gota. Você está equivocado. Você, na verdade, está falando isso e nada está acontecendo. Hoje de manhã eu fui bombardeado. Porque enquanto eu pregava essa mensagem, por um momento, na hora que eu estava pregando, o Senhor falou, você já falou disso outras vezes, e não tem acontecido algumas coisas. Você vai continuar falando isso até quando? Na hora. Claro, quem me conhece sabe todas as vezes que eu subo aqui com muita convicção, como eu estou agora. Mas nessa hora foi algo assim que eu fiquei pensando. Depois fui para minha casa, um momento, fiquei lá na minha cama, estava só lá, pensando, falei, será mesmo que eu terei que mudar essas mensagens? O Senhor falou, olha de novo. O Senhor falou assim, tem uma palavra hoje de um pregador que é muito poderosa, eu vou falar ela para você. Olha de novo. E Elias está nessa posição, 3 anos não cai uma gota, e o rapaz está aproximando dele. E aí o versículo 45, versículo 44 mesmo, volta lá, 7ª vez, o rapaz volta então, talvez com o coração palpitando, e ele diz, eu vi algo. E Elias diz, o que você viu? Ele disse, eu vi uma nuvem pequena, como na palma de um homem. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Versículo 45, a palavra do Senhor diz, 45, dentro em pouco os céus se enegreceram, como nuvem e vento, e caiu grande chuva. Mas volta ao versículo 44, a 7ª vez, eis que se levanta do mar uma nuvem, o sinal é pequeno. Muitas vezes nós queremos sinais grandiosos. Muitas vezes estamos em busca de um sinal. Pastor, eu quero um sinal. Não busque sinais muito grandes. Às vezes o sinal é pequeno. A nuvem era do tamanho da mão de um homem. Mas aí o versículo 45 diz que caiu uma chuva abundante. Eu quero declarar sobre a sua vida, uma grande chuva será liberada sobre você. Grande chuva está vindo sobre nós, sobre áreas da nossa vida que talvez por 3 anos, por alguns anos, olha você batendo nessa porta, olha a escassez, olha a dificuldade financeira, olha essa questão do ministério. Por muito tempo você está lá e olhando e de novo e orando e orando, nada acontece. A abundante chuva virá sobre você. A abundante milagre será liberado sobre a sua vida. Por quê? Porque Deus é o maior interessado em satisfazer você. Deus é o maior interessado em ver você sendo surpreendido, em abrir os céus e derramar abundante chuva sobre a sua vida. Aí o versículo 46 diz: a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Acabe tinha um carro, era rei,
Mas a mão do Senhor fez com que Elias chegasse primeiro. Sabe por quê? Porque o favor é isso. O favor é quando a mão do Senhor pega você e catapulta você lá na frente. A mão do Senhor é poderosa para pegar você e lançar você lá na frente. Parece que você ficou para trás, parece que você está esquecido, mas quando a mão do Senhor vem sobre você, você chega primeiro. Você cumpre o propósito primeiro. Talvez tem gente levando vantagem, parece que está crescendo mais que você, parece que está sendo exaltado primeiro que você. Fique em paz. Quando a mão do Senhor vem, não há quem possa deter. Quando a mão do Senhor vem sobre a sua vida, não há homem, não há circunstância alguma que pode impedir o agir de Deus na sua vida. A terceira e a penúltima história que eu conto para você está registrado em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 35. A palavra do Senhor diz a respeito da cura da filha de Jairo. Esse homem foi atrás de Jesus. Coloca no versículo 22, só para termos uma compreensão melhor. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente suplicou: minha filhinha está à morte. Vem! Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e que ela receba vida. O que é interessante? Jesus foi com ele. Mas o texto também diz: grande multidão o seguia, comprimindo. O fato de Jesus ir com você não torna você imune às multidões de problemas, às multidões de dificuldades e de lutas. Eu não sei se você sabe da história. Se você não sabe, mas tiver interesse de acompanhar na sua casa, seja livre para você certificar o que eu estou dizendo. Eu amei ler esse texto hoje, porque Jesus falou isso comigo. Jesus foi com ele, mas uma grande multidão entrou no caminho dele. Uma grande multidão entrou. E se você for ver a história, essa grande multidão impedia Jesus de ir mais rápido. Essa grande multidão impediu Jesus de chegar mais rápido na casa dele. Mas Deus nunca se atrasa. Deus nunca se atrasa. Deus nunca chega atrasado. Aí a Bíblia diz então que Jesus está indo, aquela grande multidão. Quando diz multidão, é muita gente, é milhares de pessoas. E as ruas muito curtas. E chega um momento que Jesus está indo, Jairo naquela aflição: vamos, minha filha está perto de morrer, vamos, por favor. E Jairo de repente abre, e ele está indo, de repente Jesus para. Por que ele parou? Porque no meio do caminho tinha uma mulher, 12 anos, que estava sofrendo de uma hemorragia. 12 anos estancando o sangue do seu corpo. Diz a Bíblia que ela gastou muito dinheiro na mão dos médicos, sem ter proveito. E Jesus parou e disse: alguém me tocou. Eu fico pensando a angústia de Jairo, dizendo: meu Deus, por quê? Minha filha está lá, e Jesus para, e ele diz: alguém me tocou. Aí um dos seus discípulos, tentando ajudar Jairo, diz: como você diz que alguém te tocou? Essa multidão toda te aperta, toca em você. Ele diz: não, alguém me tocou porque de mim saiu o poder. A mulher, tremendo, cônscio que nela se operava, disse: fui eu. Eu estou aflita, eu estou sofrendo há muito tempo, eu já fui na mão de muitos médicos, 12 anos, mas teve um dia que alguém falou que você ia passar. Teve um dia que alguém falou: olha de novo, quem sabe não é hoje que o seu milagre chega. Olha de novo, quem sabe não é hoje que a sua história vai ser mudada. Mas ele nunca muda, mas ela nunca muda. Ah, meu irmão, eu quero dizer para você que eu te entendo. Quando a luta é longa, a vontade de desistir é grande. Quando a luta é longa, você diz: ah, eu já não tenho mais força, eu já não tenho mais
já não tem talvez mais energia para continuar acreditando. Mas não pare. Por isso que nós cantamos. Nunca pare de lutar. Nunca pare de adorar. Os dias que às vezes você vem para cá arrastado, alguém trouxe você, você pensa que esse dia não vale. Às vezes esse é um dos melhores dias. Que você foi só porque você realmente está crendo que algo vai acontecer. Jesus então para, conversa com aquela mulher, diz: filha, tua fé te salvou, você foi curado. E ela abraça ele, agradece ele, porque ela tocou nas vestes. E Jairo está lá, naquele desespero. Aí diz a Bíblia, versículo 35, falava ele ainda, Jairo está chegando, falava ele ainda com Jairo, estava conversando. Alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: ô Jairo, tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre, essa situação já acabou. E aí o Senhor diz, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, olhe de novo e crê somente. Esse olhe de novo é por minha conta. Ele só disse: não temas, crê somente. Contudo não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, que choravam muitos, que pranteavam. Ao entrar lhe disse: por que estáis esse alvoroço? E por que chorais? A criança não está morta, mas ela dorme. Sabe qual é a palavra para algumas pessoas? Aquilo que às vezes você pensou na sua vida, que já acabou, que está morto, o Senhor diz: não, só está dormindo. Aquilo que talvez você já pensou o seguinte: não, já olhou, acabou esse casamento, não tem mais jeito, a solução é o divórcio. Não está morto, não está acabado, apenas dorme. E o que está adormecido precisa ser apenas despertado. Por isso que eu disse que você vem no dia certo. A sua fé está sendo despertada para coisas maiores. Sua fé está sendo despertada, sabe por quê? Porque o Senhor está dizendo: olha de novo, olha com outros olhos. Talvez ele olhou para aquela menina e diz: já acabou, não incomoda mais o mestre. Mas o Senhor vira para Jairo e diz: olha de novo, ela apenas está adormecida. Não veja ela como morta, veja apenas como alguém que está dormindo. E quem está dormindo precisa ser só acordado. Acorda ela, seus sonhos serão acordados hoje. Projetos que talvez você já encostou, já deixou para lá, vão ser acordados dentro de você. Sabe, sonhos, desejo por coisas grandiosas, desejo por liderar uma célula grande, um ministério, talvez de ser um pastor, de pregar, sabe, de estar à frente, de liderar, de ter uma equipe chegando do encontro. Talvez você olhe e diz: não, já acabou. Olha de novo, porque isso está dentro de você, apenas precisa ser despertado. Pastor, já não me vejo aqui em cima. Alguns chamam isso aqui de altar. Nós não somos a igreja que chamamos isso aqui de altar. Mas se você está chegando agora, quem chega agora pode falar tudo de qualquer jeito. É igual criança, fala as coisas erradas, a gente fala: que lindinho. Mas quando cresce a gente corrige, não é altar. Isso aqui é apenas púlpito, é apenas um lugar mais elevado. O altar hoje é o seu coração. Mas para quem está chegando agora, você que é do altar, que lindinho, bonitinho do altar, eu quero dizer para você: não morreu, apenas está dormindo, será despertado. Deus vai despertar sonhos em você. Deus vai despertar desejos de coisas grandiosas dentro de você. Não é porque você desistiu que Deus desistiu. Eu quero declarar: vai acontecer novamente. Pastor, parece tão distante. Só parece. Um toque do favor tem poder para mudar isso. A mão do Senhor tem poder para levantar você. A equipe de louvor, suba por favor. A mão do Senhor está aqui hoje, estendida sobre você. E eu sinto isso, principalmente para pessoas de ministério. Você pensou que morreu. Não, pastor, aquele homem aquela vez acabou com tudo. Presta atenção, homem não tem poder para acabar com o ministério, não. Homem pode ter falado muita coisa para você, mas Deus é poderoso para fazer você esquecer do que para trás ficou, e você vai avançar para coisas que estão diante de você.
você vai ter um ministério grandioso. Você vai ser realmente alguém muito usado por Deus. Você vai ser alguém que vai falar das boas novas. Você vai liderar projetos grandiosos. Eu estou falando com você nessa noite. Tem promessas e sementes de grandeza dentro de você. Você olhou e talvez viu como algo que está morto. Deus apenas disse: olha de novo. Está dormindo. Não, pastor, eu já sonhei com projetos sociais, com ajudar coisas, mas parece que esse negócio morreu dentro de mim. É para você a palavra. Não morreu, não. Seu casamento não vai morrer, não. Os projetos de Deus para sua vida não vai morrer, não. Olha de novo. E quando morre, aí tem a história de Lázaro. Aonde o Senhor estava quando nós mandamos um recado? Já cheira mal. Já tem 4 dias. Já morreu. Eu acho bonito quando Jesus diz lá em João 11: aonde que vocês enterraram ele? Me leva lá. Às vezes Deus vai conosco em lugares muito bonitos, Gilberto, em pastos verdejantes. Mas às vezes Deus vai conosco também no lugar onde nós enterramos coisas. Às vezes Deus vai junto conosco no lugar onde nós enterramos projetos, onde enterramos sonhos. Ele vai conosco. Deus está falando com alguém aqui, porque hoje de manhã nem me veio essa inspiração de falar disso, mas é por causa de alguém. Pode ser por causa de você, Gilberto, que Deus está falando isso. Pode ser por causa de gente aqui. Estou pensando, tanta gente preciosa também, que no passado teve ministério, que hoje estão andando conosco. O Max está aqui, Gilberto, pastor João Lima, Amós, o Mageu. Tem outros de manhã, um monte de outras pessoas. Por que tanta gente está vindo assim? E Deus falou algo comigo. Porque eu vou falar para eles olhar de novo. Eu vou falar para eles olhar de novo. Vou falar para eles, seminaristas como Mateus, gente que às vezes depositou seu sonho em coisas tão grandiosas e parece que não deu certo. Eles dizem: nossa, errei. Gente que às vezes passou por um encontro, já foi usado por Deus em tantos lugares. Às vezes em cima de altar, púlpito, em cima de púlpito ajudou tanta gente aí fora. Mas às vezes enterrou. Não, pastor, já. Onde foi que vocês enterraram? Onde o sepultasse? Senhor, vem e vê. Às vezes nós pensamos que Deus já passou de nós, Paulo, pastor Paulo. Já cheira mal, já acabou. Aí o Senhor vai lá e fala assim: ó, tira a pedra, olha de novo, tira a pedra. Às vezes tem esposa que já não acredita nisso, numa mudança. Você colocou uma pedra lá, a pedra dizendo: não, acabou. O Senhor diz: tira a pedra. A parte de tirar a pedra é nossa. Hoje é dia de nós nos levantarmos. Eu sei que tem gente também que me assistindo aqui agora, que está lá do outro lado, também já teve ministérios e colocou uma pedra, e o Senhor leva ele lá e diz: tirai a pedra. Senhor, já cheira mal, já tem 4 dias. Versículo 40. Respondeu Jesus: não te disse eu, se credes, verás a glória de Deus. Você já viu muita coisa, mas eis que vem dias onde você vai ver a glória de Deus. Eu só te peço uma coisa: olhe de novo.
Olha de novo Maria. Olha de novo Marta. Olha de novo, olha de novo. E diz a Bíblia que eles foram. O Senhor disse para ele: Lázaro, vem para fora. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Chama seu ministério para vir para fora. Chama seu casamento para vir para fora. Para de olhar sua esposa com os mesmos olhos. Para de olhar para o marido com os mesmos olhos. Para de olhar para essa situação com os mesmos olhos. Olha e manda sair para fora. Fique em pé onde você está. Nós vamos ministrar um cântico ao Senhor. Eu sinto algo muito forte. Nem precisa ser tão sensível para você também sentir alguma coisa que está aqui acontecendo aqui hoje. Eu queria apenas que você chamasse para fora aquilo que talvez você já olhou e já concluiu. Já está encerrado isso. O Senhor está dizendo: vem para fora. Oh Pai, a minha parte é pregar, a sua parte é mostrar para eles. A sua parte é mostrar aqueles a quem é endereçado essa palavra, endereçado. A sua parte é tocar naqueles que essa palavra foi para eles. A sua parte é despertar na fé no coração daqueles que a ouviram. Por isso toca neles, ó Deus. Faz de novo na vida deles.